Opa, boa noite, Florestan, Auler, Miola Tereza e Lênio Streck. Boa noite, Sara, Marcelo Auler, Miola, Tereza e ao querido Lênio Streck e a todos que estão nos acompanhando. O Marcelo, quanto tempo faz que eu não vejo o Marcelo assim, face to face? Lênio, há muito tempo que a gente não se vê, mas eu ouço você sempre para aprender com você, tá? Sempre que você aparece aqui no Boa Noite, eu estou atento às suas aulas. Boa noite, Lênio, prazer estar aqui com você. Boa noite, Florestan, boa noite, Miola, minha querida Tereza, com quem nós já tivemos de manhã, e a Sara. Vamos lá, temos que falar muito. Eu hoje fui passear lá na Vila Cruzeiro. Vamos em frente. Bem, boa noite, Helene, bem-vindo mais uma vez, Tereza, Sara, Florestan, Auler, um abraço a todos vocês, tá? Boa noite, Lênio, bom ter você aqui, boa noite, Florestan, Marcelo, boa noite novamente, que esse boa noite novamente, te cumprimento novamente, Miola, Sara e nossa comunidade. Ô, Lênio, então vamos para a nossa conversa aqui. Você viu que a thumb do nosso jornal de hoje é o fato do Cláudio Castro, de certa maneira, transformar o Rio de Janeiro numa Carandiru a céu aberto, né? Acho que 30 anos depois, né, ele mata mais do que mataram no Carandiru. O que representa para uma democracia um governador se vangloriar de matar tanta gente para dizer que está combatendo o crime organizado? É dessa maneira que ele combate o crime organizado? A questão toda, oi, Sara, Tereza, o Florestan, os outros já cumprimentei. Isso o Ministério Público, se não fosse, digamos assim, ligado ao governador, ao que sei o Ministério Público tomaria providências contra o chefe de polícia, o governador, porque o governador perigosamente expôs os policiais, expôs a comunidades, expôs as pessoas, foi negligente, imprudente, e isso é algo que gera impeachment ou crime de responsabilidade. Talvez tenha que examinar bem. O que impressiona é que ele quer faturar em cima disso, né? Isso é algo impressionante quando se tomam medidas como essa, bota pessoas destreinadas, sem planejamento, sem nada, entra-se atirando, provoca-se. A Carandiru hoje ficou para trás com o que aconteceu, né? Uma Carandiru 4.0, chamemos assim, o massacre do Rio é uma espécie de Carandiru 4.0. E na época o governador também se enrolou bastante até ele se livrar da acusação, enfim, o chefe de polícia e o secretário da segurança. E no Rio de Janeiro, será que vai vingar aí uma questão bem brasileira, de que é o passapano? Porque o Brasil é um país muito, muito estranho, porque parte da população acha que não houve golpe de Estado, e agora parte da população acha que não houve erro nenhum do Cláudio Castro, percebe? Tem que entender bem com quem que a gente está lidando e como que isso funciona, como é que é, e a percepção das pessoas. Eu zapei o rádio, eu fui hoje, estou de gravata aqui, porque eu vim do tribunal agora, e também para ficar bonito para vocês. Tá chique. Isso. Olha o painel atrás de mim. Tá legal. Chiquérrimo, Dona Rosane organizou isso aqui de forma magnífica, né? E eu escuto rádio. Então, eu sou um zapeador de rádio.
e vejo comentários de radialistas estarrecedores, dizendo que o governador está certo, que tem que fazer isso mesmo. Agora, então, tem que cuidar com o homem comum, né? O homem comum é o cara que vota no cara que quebra a placa da Marielle. O homem comum é esse que vota em miliciano. O homem comum é um sujeito que elege a bancada da bala. Esse é o sujeito que, ao mesmo tempo que ele sofre com tudo isso, ele acaba apoiando de algum modo, e muitas vezes porque ele fica com tanta raiva de bandidos, etc., porque lá onde ele mora, ele é achacado, enfim. Então, quando a gente faz esse tipo de análise, tem que levar em conta uma realpolitik de como o mundo é, a vida como ela é. Se a gente idealizar algo, a gente vai errar a análise. E aí o Auler, viu? Nosso repórter lá no Rio de Janeiro, está dando um show aí. Hoje passou o dia inteiro subindo o morro, foi ali onde estavam os corpos de várias pessoas que foram mortas. E acho que ele é o mais indicado aqui para fazer uma boa pergunta para você, Auler. Claro. Não, olha, eu estou aqui ainda meio assustado com tudo que está acontecendo. O Cláudio Castro hoje está se vangloriando, dizendo que só ocorreram 4 mortes que se deva preocupar, que foram dos policiais. As outras, ele disse, não são vítimas, algo parecido, como se ali todos os 130 e poucos, não se sabe quantos são até agora, fossem todos bandidos. Tá? Eu ouvi relatos de pessoas que tiveram a cabeça decepada. Tem o depoimento que eu vou trazer de uma moça que fala que o sobrinho dela, a cabeça apareceu de um lado e o corpo do outro. Teve um degolado. E aí se pergunta, isso é uma operação policial? O Alexandre de Moraes, agora à tarde, tomou uma decisão. Olha as coincidências, né? Lá atrás, o PSB entra com uma arguição de preceito fundamental, descumprimento de preceito fundamental, a DPF, cobrando a questão da posição das operações policiais no Rio durante a pandemia. Cai na mão do Fachin. O Fachin minuciosamente cuida dessa DPF, limita os procedimentos. O Cláudio Castro fica batendo, como os outros governadores. O Fachin sai, cai na mão do Barroso. O Barroso sai, cai na mão de quem? Do Alexandre de Moraes. Ele chamou o Cláudio Castro segunda-feira, 11 horas da manhã, no Supremo, com mais de 15 perguntas. Cadê as câmeras dos policiais nos uniformes durante essa operação de ontem? Teve? E aí? Aí, hoje eu peguei um Uber, peguei um táxi, 3 motoristas, 2 foram favoráveis à operação, 93 fuzis foram apreendidos. Só tinha bandido. Hoje, às 11h30 da manhã, eu peguei um mototáxi e circulei dentro da Vila Cruzeiro, aonde eu já tinha ido há muitos anos atrás, quando de uma outra ocupação. E fui lá na tal pedreira, onde estavam procurando e achando os corpos. No meio do caminho, eu encontrei mais de 7 fuzis carregados para a rua pública pelos traficantes que estão lá ainda. Mudou alguma coisa? Resolveu alguma coisa? Eu fico perguntando a vocês. Talvez hoje não tenham vendido droga lá, mas será que daqui a uma semana vão vender ou não?
É isso. Não sei. Não tenho muito o que perguntar, Lênio. Não, é isso. Eu quero perguntar. Marcelo, é a percepção que se tem do óbvio. É óbvio que isso deu errado, é óbvio que isso não funciona. Tem uma professora que elencou 16 defeitos dessa operação. Poxa, uma operação que errou 16 vezes, 16 modos. Apreciação de uma especialista como ela, o que mais precisa ser dito, né? A não ser uma investigação, obviamente, uma investigação. Eu não sei como que talvez o Procurador-Geral da República pudesse tentar federalizar essa discussão. Não sei se isso já foi dito, alguém já aventou essa questão? Não, não sei se ele federalizou, mas ele fez questionamentos ao governador dentro dessa. Não, eu digo dentro da DPF. Não, o Alexandre deu 24 horas. O Alexandre deu 24 horas ontem para o PGR se manifestar. Eu posso perguntar? Ele se manifestou, só para completar, Tereza, ele se manifestou cobrando explicações do governador, e aí foi que o Alexandre mandou para o governador ainda hoje, tudo rapidamente, marcando para segunda-feira as explicações que são essas que eu falei. O ofício está aí, eu já botei o ofício aí, inclusive. Não, e aí tá? pode dar, Tereza, aí isso pode dar uma espécie de avocação de como se fez no caso Marielle, basicamente, né? Então, isso porque se deixar no Rio de Janeiro desse modo, não vai acontecer nada. Ou alguém acha que alguma autoridade do Rio vai processar o governador. Beleza? Então, o Paulo Gonet emitiu realmente, depois do pedido de ontem do Alexandre, do prazo, antes do prazo esgotado, ele fez esse pedido de explicações ao Cláudio Castro. O Marcelo já explicou, e o Lênio sabe mais do que eu, mas vou recapitular um pouco o negócio da DPF. Né? O PSB entrou com uma ação por descumprimento de preceito fundamental sobre essas matanças da polícia lá no Rio. Foi depois de uma daquelas chacinas. E, aberto esse processo, teve esses relatores todos, começou com o Fachin, aí passou para o Barroso e tal. E essa DPF, que o Cláudio Castro já chamou de maldita por quê? Porque ela impõe limites para a atuação do Estado do Rio de Janeiro, né, do Estado Federativo do Rio de Janeiro, né, nas suas ações policiais. Então, tem tudo isso aí, de câmeras policiais, não fazer isso, não fazer aquilo, em suma, a forma de fazer operações policiais, preservando a segurança da população, etc., etc. Qual a origem jurídica, né, dessa operação? Né? Ela foi feita, eu até ouvi hoje uma entrevista do procurador estadual, né, do Ministério Público Estadual. O Ministério Público Estadual, cumprindo determinações dessa DPF, ele participa, digamos, do planejamento das operações e de todas as medidas de combate a crime organizado do Rio de Janeiro, procurando fiscalizar a obediência às ordens do Supremo. Na verdade, o Ministério Público devia estar fazendo isso. E aí, há 2 meses, começou o planejamento dessa operação, começou uma investigação, não o planejamento da operação, começou uma investigação, a qual o Ministério Público participou, e ele explica que, dali, a polícia investigou, inteligência, não sei o quê, descobriu que tinha lá um monte de traficantes, não sei o quê, e eles, então, isso foi apresentado ao Ministério Público, estadual, que expediu 51 mandatos de prisão preventiva.
e denunciou 67 pessoas como criminosos e traficantes, mas em nenhum momento determinou que a polícia tomasse geograficamente o território daqueles dois complexos, da Penha e do Alemão, né? Era simplesmente prender 51 pessoas, né? Que seriam traficantes. E a polícia do Cláudio Castro, para cumprir essa ordem do Ministério Público Estadual, fez toda essa, deu todo esse banho de sangue, cometeu toda essa chacina lá e tudo mais. Minha pergunta, tá? O Ministério Público Estadual falhou porque ele não determinou medidas preventivas, ele deixou o Cláudio Castro fazer do jeito que queria, quando a função do Ministério Público Estadual era fazer cumprir as ordens do Supremo. Segundo, o que pode acontecer, Lênio, aí à luz da lei, né, com um governador que descumpriu claramente uma ordem do Supremo Tribunal Federal? Porque é isso que o Cláudio Castro, sua polícia, seus secretários, em suma, essa turma aí do sangue dele, da necropolítica dele, fez, né? Qual é a pena para esse governador? Qual é a punição? O que acontece? Bom, primeiro, é evidente que a decisão do Supremo foi descumprida, certo? Isso é óbvio. É evidente, óbvio. A questão é quem descumpriu, como descumpriu e quem se omitiu. Acho que todos os envolvidos, né? Desde o uso das câmeras, que não foi feito, desde do descumprimento daqueles itens da DPF, e o Ministério Público pediu o mandado de prisão, que foi emitido pelo juiz, e o juiz decide que pode mandar prender, e manda prender aquelas pessoas, mas, como há a DPF, o próprio juiz deveria ter colocado os requisitos da DPF no cumprimento do mandado. Esse mandado só pode ser cumprido em não colocar em risco as populações, etc. Qual é digamos assim, o espírito da decisão do Supremo da DPF? Proteger a população, ou seja, você pode combater o crime, mas não provoca uma chacina. Como isso tudo foi desobedecido, ao pé da letra, o governador pode responder por abuso de autoridade, pode responder por omissão, por descumprimento da decisão do Supremo. Isto gera crime de responsabilidade, né? Daquela lei do crime de responsabilidade, que é a Lei 1050, de 1950 ou 51, essa que todo mundo conhece, da Lei do Crime de Responsabilidade, e, portanto, muito há que se fazer. Eu acho que a cobrança, a accountability, a cobrança cotidiana disso pelos veículos de comunicação e, na minha concepção, aliás, é tão grave a situação que até mesmo pela Constituição, isso não vai acontecer, mas eu estou dizendo que, à luz da Constituição, poderia haver intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro. Claro que isso não vai acontecer, porque intervir no Estado é pior do que não intervir, porque, com o governador dizendo tudo e querendo faturar em cima de tantas mortes, parece que é evidente que isso não teria muito sentido. Agora, por muito menos, o Temer mandou fazer intervenção federal no Rio de Janeiro. Lembram disso? Por muito menos. Claro que o presidente Lula é mais esperto, não vai fazer nenhuma intervenção, nem o Ministério Público Federal vai pedir isso. Agora, no mínimo, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal deviam, a pedido do Procurador-Geral da República, federalizar a investigação acerca de tudo isso que aconteceu. Então, respondendo objetivamente para você.
O impeachment é difícil, né? Porque vai depender de maioria na Assembleia. Evidente, evidente. Mas, digamos, elementos objetivos existem, né? Mas o crime de responsabilidade não gera só impeachment. Existem outros modos de crime de responsabilidade. Outras punições. Outras punições, claro. O Lênio, segundo noticiado pela imprensa, o número de pessoas que foram mortos, inclusive numa operação que era atirar a esmo e encurralar parte dos moradores daquela região, encurralar na mata, embretá-los para poder executar. São assassinatos, né? Não, pois é, isso que eu queria te perguntar. O número de mortos, ele é superior ao número de mandados de prisão. Claro. O número de mortos é superior ao número de mandados. Quase isso por 3 vezes, né? Quase 3 vezes. Acho que o Brasil está sendo testado, Miola. Depois, mas siga, te ouço. Não, o Brasil está sendo testado, as instituições estão sendo testadas. É um teste muito importante e as instituições têm que abrir bem o olho para não saírem chamuscadas desse processo, que é mais grave do que se pensa. Muito mais grave do que se pensa. Isso. Mas a matança que aconteceu é muito mais. Ela transcende a uma execução de pessoas. Ela mostra o Estado assumindo o papel de criminoso. Isso. Mas é esse ponto que eu quero chegar, então, Lênio. Se tens uma situação em que o número de mortos que foram executados, mortos por execução, né, ele é superior ao número de mandados de prisão, em que o cérebro da organização, ou seja, um conjunto de líderes, nenhum deles foi capturado, preso ou morto. Nenhum deles, pelo contrário. Estão livres, leves e soltos, sabe-se lá onde. E, por outro lado, uma operação que é desencadeada, uma operação quer dizer... Não, e eles fugiram, inclusive, pela burrice da própria operação. Então, tem... O número, por outro lado, tem isto que a Tereza relembra, do descumprimento da DPF 635, né, que é gravíssimo. Esse é o ponto de arranque de toda a discussão. Isso. Mas eu te pergunto, isso na prática equivale a uma unidade subnacional do nosso país implantar algo que não está previsto na Constituição, que se chama pena de morte. E a execução independentemente do devido processo. Eu não estou aqui fazendo uma defesa, né, a priori de um narcotraficante e tal, mas estou fazendo uma defesa aqui de um princípio legal da cidadania, de proteção da cidadania, que não pode ser executado, né, por uma força policial do Estado. Isso, na prática, é testar uma modalidade nova de uma execução sumária, pena de morte, o Estado se autoatribuir esse poder, é isso? Claro, porque o Estado se torna delinquente, né? O Estado usa de um meio inadequado, né? Desproporcional, para cumprir o seu dever da segurança pública. Mas aí no Rio de Janeiro tem uma situação que deixa mais grave, porque não se trata simplesmente de examinar tudo o que aconteceu à luz da legislação, etc. Se trata de examinar tudo o que aconteceu, o descumprimento de uma ordem do Supremo Tribunal. O governador descumpriu, as autoridades descumpriram uma ordem do Supremo Tribunal. Uma DPF é uma ordem, uma decisão judicial é uma ordem. E isto descumprido é gravíssimo. É diferente de você fazer uma análise se isso acontecesse no estado de Espírito Santo, Goiás ou algum outro local que não tem uma DPF desse tipo. Pois a DPF exatamente foi feita o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. A DPF não é nacional, ela é do Rio de Janeiro.
E esse é o ponto que talvez tenha que ser todo o tempo grifado, repetido, e há que se exigir das autoridades o enquadramento dos responsáveis. Por exemplo, depois dos laudos e etc., das necropsias que forem feitas, quantas pessoas foram ou decapitadas, ou atirado pelas costas, ou o calibre, de onde saíram as balas, tudo isso, gente, isto é um prato cheíssimo para os próximos meses, de um encontro que se tem numa DR, uma discussão da relação com as instituições. As instituições devem dizer a que vieram. Né? Lênio, Mesmo modo uma parte, Lênio, a proporcionalidade, um dos pontos. O uso proporcional da força é um dos pontos da DPF. É claro que foi desproporcional, né? A desobediência à DPF começa nessa desproporcionalidade dessa força empregada para cumprir 50 E para isso, Tereza, o chefe que autoriza, enfim, que é o responsável final, deve tomar todas as providências para que não aconteça a proibição da DPF. Então, de cara, primeiro, você teria que ter todas as câmeras. Segundo, você teria que o uso proporcional, o cuidado com os efeitos colaterais, etc., porque a DPF só foi feita por causa disso. Mas exatamente pelo seu contrário isso aconteceu. É disso que se trata. É isso que está aí na ponta da agulha, né? Como se diz, que aconteceu, e isso é que tem que ser apurado. Né? Vamos ver qual é o grau de passapanismo que o Brasil tem. Vamos ver de 1 a 10 qual é a escala de passapanismo. Lênio, eu acho que essa questão ainda se torna mais emblemática quando você vê que existe por trás de tudo que ocorreu no Rio de Janeiro, provavelmente tem a mão do governo dos Estados Unidos, né? O presidente Lula volta de uma viagem onde ele diziam lá que a química entre ele e o Trump era muito boa, né? O encontro, mas a direita vira a pauta, na extrema-direita, coloca a pauta da chacina aí como uma maneira de enfrentar o crime organizado, e o advogado do Trump, falando provavelmente pelo próprio, né, condena o governo brasileiro por não ter atuado junto com o governo do Rio de Janeiro nessa matança. E ele diz assim: a desculpa foi soberania, a mesma palavra que usam para defender censura, corrupção e inação, enquanto brasileiros vivem cada vez mais sob o domínio do crime organizado. Né? E a gente vê esse avanço dos Estados Unidos matando civis, né? Pescadores, da mesma maneira como o Cláudio Castro. Não tem nenhuma diferença. A diferença é que os Estados Unidos querem entrar aqui para matar e dominar o país através da violência, porque o que eles querem é carta branca para combater o que eles chamam de terrorismo, Lênio. Me explique isso aí. Qual é a roubada Agora, que nós estamos entrando? Você tem toda a razão, essa questão toda é perigosa, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Isso aí, vamos lá. As pessoas têm direito à segurança pública, quem mais sofre com a violência são os pobres, a gente viu agora os efeitos colaterais de tudo isso, as pessoas são reféns do crime organizado e o governo federal, precisamos aprovar a PEC, essa no mínimo, a PEC ainda precisava mais coisas, o governo federal tem que
tomar todas as providências que estão dentro de sua atribuição para estatizar a privatização da cidadania. A cidadania foi privatizada pelo crime organizado, isso é fato, quer dizer, tudo isso nós estamos falando, isto não esconde o fato que tem tráfico, tem milícia, tem grupos organizados, etc., que fazem os pobres de refém, eu não vi nenhum rico de refém desse negócio, são os pobres que mais sofrem, e esta gente pede proteção. Há um direito fundamental de você não ser assaltado, de não ser refém da milícia, de você não pagar gato de internet ou gás para o miliciano e o crime organizado. Algo tem que ser feito urgente, porque essa espécie de Estado paralelo, que muitos negam, mas eu acho que existe, o Estado brasileiro precisa dizer para as pessoas: eu vou proteger você e você não será refém dessa gente toda. Agora, para isso, o Estado tem que agir estrategicamente dentro da legalidade e fazer o contrário do que fez o governador do Rio. O desafio disso, bom, as pessoas são eleitas para isso. Eu tenho dito, é a segurança estúpido. Eu tenho até uma figurinha que eu mandei para o Florestan, que eu tenho a minha, né, imitando aquele assessor do Clinton. É a segurança estúpido, mas claro que é a segurança estúpido. É tudo isso que está acontecendo há muito tempo e, de algum modo, vamos dizer uma coisa que é a ferida narcísica da esquerda brasileira. Nós não gostamos, a esquerda não gosta de falar de segurança, porque há de algum modo, há um certo romantismo com relação... Enfim, não gosto de falar nisso, apenas estou dizendo que há que se tocar na ferida narcísica, no problema dos setores progressistas brasileiros. Sim, tem que falar de segurança, sim, tem que tomar providências dentro da lei, dentro da legalidade, devido ao processo legal, mas as pessoas têm direito de não sofrer violência, de não serem assaltados. Eu tenho dito isso há muito, muito, muito tempo. O fato de tudo isso que está aí ser um horror não significa que tenha que se fazer e tomar medidas, porque quem mais sofre com a violência são as periferias, as pessoas da periferia, os pobres, etc. Eu disse, ponto. Pronto para a malhação. Ô, Enio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está entre aqueles que acham que está na hora do governo federal intervir na segurança do Rio de Janeiro? Embora eu, pessoalmente, como carioca e como experiência que eu já vi, não seja favorável a essa intervenção. E acho que seria meter os pés pelas mãos. Mas seria um horror. O que você acha? Isso não dá certo. Isso não dá certo a menos que você tivesse um governo que colaborasse estritamente com isso, que você fizesse um governador aliado, né? Um governador aliado que fizesse um longo planejamento, que não precisa... Aliás, aí, se fosse aliado, não precisava intervenção, Marcelo e Tereza. Obviamente, a intervenção existe quando você não aguenta mais, tem as circunstâncias todas que aconteceram. Mas já se viu o desastre, e olha só, o cara que chefiou a intervenção no Rio está preso, né? É verdade. É o Braga Neto. Braga Neto. É isso. Braga Neto. Quer dizer, então, não temos boa jurisprudência. Agora, o que... E quando for aprovada a PEC da segurança e ela começar a ser implementada com a participação maior da PF e da PRF, você acha que teremos melhores resultados? É o primeiro passo. Nós fizemos um grande congresso com o Valfrido e companhia, organizado pelo Valfrido em São Paulo. Lá estava o Jorge Bessias e o ministro da Justiça, juristas, enfim, isso foi há meio ano atrás por aí.
eu falei lá, o governador Piauí também falou, com a experiência dele lá e tal, da necessidade da aprovação da PEC 28, que é o primeiro passo para tudo isso, a colaboração da polícia, a questão da federalização, facilitar mais a federalização e mexer em algumas penas necessariamente. Meus amigos não gostam muito que eu fale disso, quando eu acho que, em algumas circunstâncias, você tem que endurecer, porque é civilização ou barbárie. A modernidade se deu, e toda vez que a gente fala disso, nós temos que falar de como surge a modernidade. Vamos pegar a metáfora do contrato social, vamos pegar a metáfora e vamos pegar Hobbes, que o homem é o lobo do homem, e, portanto, nós precisamos do Estado que interdita. Quando o Estado não faz a interdição necessária, a barbárie toma conta. Bom, o crime organizado, se ele chega a dominar parte do território porque o Estado falhou. Não adianta agora ficar perguntando por que o Estado falhou. A gente tem que pensar de como se reconquista esse território e, com isso, se reconquistar a cidadania das pessoas. Agora, para isso, por favor, não devemos abandonar de pronto preconceitos, abandonar romantismos. Querido, tem gente, meus queridos, que tem que ser punidos e ser presos, sim, mas assim, duramente. É ruim dizer isso, mas não se pode pegar e fazer uma DR com um sujeito que coloca o revólver na cabeça do outro ou sequestra. Você não vai fazer uma DR com o sujeito. Você tem que puni-lo. O mundo todo faz assim. E o Brasil pode imitar o mundo nas coisas que ele acerta, não? Isso. Lênio, deveria. Eu queria dar uma explicação. Senão eu vou poder passar teus vídeos. Eu queria poder passar teus vídeos daqui a pouco. Não, mas deixa eu trazer uma informação que talvez seja importante. Está agora na televisão a entrevista do Cláudio Castro, Lewandowski e toda a cúpula depois da reunião. Estão anunciando um escritório que deverá ser feito no Rio, unindo forças do Rio e federais, para investigar a lavagem, para cuidar da finança do tráfico. É a ideia que parece que saiu da reunião de ontem com o Lula. Botar COAF, Polícia Federal, inteligência da Polícia Rodoviária Federal, tudo junto no Rio, no escritório, para trabalhar em cima da grana, que é o caminho. Não adianta você entrar no morro. Agora, o secretário de polícia da PM já disse no manchete do Globo que as câmeras corporais podem não ter registrado toda a mega operação. Na mata não funciona, não sabe como é que é, não tem sinal. Marcelo, querido, olha só. Sim. Todas essas ideias aí já estão aí há muito tempo, tem um monte de livro escrito, o congresso esse do Valfrido, que eu falei antes, tudo isso foi falado no congresso. O Valfrido tem um livro há pouco tempo escrito isso com mais outras pessoas, exatamente mostrando essa questão, você tem que atingi-los financeiramente. O Valfrido mesmo propõe um comando antimáfia do Brasil, ele radicaliza nisso. Portanto, o governo não está descobrindo nenhuma pólvora hoje. Ninguém está descobrindo nenhuma pólvora, porque a pólvora já está aí há muito tempo, basta... Então não foi usada, né? Não foi usada. Operação Carbono. A Operação Carbono foi, né? Foi um sucesso. Há anos que eu dou ideias para o governo e o governo não dá pelota para mim, não dá pelota para os outros experts, todos se sentem abandonados e, de repente, o governo mesmo descobre as coisas que nós dissemos há muito tempo e dizem, céus, eureka, agora nós vamos fazer um escritório e vamos mexer com o dinheiro dos...
Isto é o elementar, isto é dito há muitos e muitos anos que já deveria ter sido feito. Aliás, o Lula 3 já perdeu 3 anos, podia ter feito isso já no plano nacional, etc. Né? Ô, Lênio, ficou meio ruim, eu estou achando aí, o que, pelo menos pelo que disse o Auler, essa proposta do governo, porque houve uma chacina, né? Eu acho meio estranho você fazer agora um acordo para fazer. Parece assim que está tudo certo, eles fizeram a parte deles, né? E agora o governo federal vem aí e vai atacar aqueles que estão lá em cima com a grana, vão fazer investigações e tal. Eu achei estranha essa atitude, acho que passa pano no governador, acho ruim. O primeiro passo deveria investigar, e uma coisa não prejudica a outra. Uma coisa é você tomar as providências daqui para frente e, por favor, não passe pano sobre tudo isso que aconteceu, uma coisa que o mundo todo viu. Como eu disse, é um Carandiru 4.0, turbo. Mas isso aí é o seguinte: o governo está se sentindo compelido, né, na disputa do discurso de narrativa que a direita colocou. O governo o governo federal precisa mostrar: eu não sou alisador de bandido, não sou defensor de bandido, eu vou combater bandido também, só que de outra forma. Né? Só que está pondo mas podia fazer isso, mas ao mesmo tempo ser duro na investigação dos excessos, né, ocorridos, da chacina e tudo mais. Então não pode colocar mais ênfase. Acho que o governo está certo, porque senão se ele só combater o Cláudio Castro e sua chacina, o que é que vai ser o discurso predominante? O governo do Lula é conivente com bandido. Ainda mais depois que o Lula cometeu aquela frase mal colocada, como disse ele mesmo, sobre traficante ser refém de usuário. E não esqueça, ele quis dizer outra coisa. Tereza, não esqueça de uma coisa. Não se surpreenda se o Aquest ou o Datafolha daqui a uns dias disserem que a maioria das pessoas aprovou o que o Cláudio Castro mandou fazer. De três motoristas hoje, 2 foram favoráveis. Se é tudo bandido. Aí, então, é o imaginário social. E por isso que eu disse antes, as pessoas têm o direito, as pessoas estão irritadas, têm o direito, etc. Há muito tempo que o governo já devia ter se preocupado mais com essa questão da segurança pública. Eu discuto isso com meus amigos, eu sou considerado punitivista. Às vezes essa discussão fica muito pesada, eu acabo saindo da discussão porque eu sou um punitivista. Os caras dizem, não, você é um punitivista. Eu disse, mas, querido, tem algumas coisas que têm que ser feitas, né? É civilização ou barbárie, e existe a lei, e o pergunta como é que isso é feito nos países socialistas e pergunta como é feito nos países liberais, etc., europeus. Não tem colher de chá. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. Diga, Viola, que nós estamos já com um horário meio apertado, mas pode fazer, você tem mais uma questão, faz aí. Duas em um aqui para ti, Lene. Primeiro, o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, a entrevista coisa de 1 hora atrás, disse que o Ministério Público Estadual não se envolveu na operação, foi notificado de última hora. Isso não foi uma falha gravíssima, uma vez que claro, deveria entrar no mas a DPF exige isso. Isso. Segundo lugar, que diante dessa monumental aberração jurídica e de política de segurança pública, esta solução, e aí eu tomo aqui uma referência que o Leonardo Atushi pondera, se o governo federal, ao constituir um escritório comum com o governo do Rio de Janeiro, não estaria legitimando justamente este governador, que é o autor e responsável direto por uma série de violências ao Estado de Direito e desta chacina que foi promovida no Rio de Janeiro?
É que é entre o espeto e a brasa, né, Miola? Porque o governador é o governador do Rio de Janeiro, ele foi eleito para isso, enquanto ele não sair, ele tem poderes, e aí, portanto, você não pode, ou você faz a intervenção, que não pode ser feita porque é um desastre, você não pode, para você fazer uma discussão como essa, você precisa repartir responsabilidades e poderes com o escritório comum. Essa é a real política. Uma coisa é no plano da idealidade. O ideal é intervir em estados quando isso acontece. Isto é sempre uma fria, porque nunca deu certo. E o Rio de Janeiro é o maior laboratório do erro nesse sentido. Então, o que tem que fazer aí é a real política, que é você, como quem manda no Rio é o Castro, bom, e como você não pode ficar de fora, tem que ter uma certa negociação. Eu imagino que isso aconteça desse modo, né? Olhando de fora, eu imagino que essa seja a ideia do ministro da Justiça, por exemplo, que é competente, é um dos camisa 10 desse governo e sabe muito bem o que deve fazer e sabe dos limites e o governo todo sabe dos riscos que entrar num atoleiro como é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai levar muitos anos para se livrar de tudo isso, porque há uma geografia que conspira contra, né? E a gente vê cada vez teve que ter uma ADPF para tentar regular a violência policial. Mas, Lênio, o fato é que a direita perdeu duas disputas narrativas. Ela perdeu a disputa a questão da soberania e da justiça tributária. E vai fazer tudo agora para essa ser sua grande bandeira eleitoral ano que vem, né? Então, o governo precisa agir com muito cuidado, porque eles vão... Já tem aí reunião de governadores de direita marcado. Eles vão fazer uma coalizão entre eles para trocar polícia, trocar socorro. Olha, assim, está armado aí uma Tereza, ofensiva. Diga. É sábia, as tuas palavras são sábias, porque ela tem uma análise de conjuntura, o discurso do modo como Castro fez tudo isso interessa à direita. Pode ter sido exatamente deliberado para criar um clima para que o discurso da lei e da ordem ou do modo como a direita faz, ele fique intensificado e, inclusive, esconda qualquer coisa que o governo faça de bem, negociando com os Estados Unidos, etc., que fique todo agora obnubilado ou escondido atrás desse fenômeno do Rio de Janeiro. Então, você tem toda a razão, o governo tem que cuidar muito, porque ele não pode ficar passando como aquele que é amigo enfim, umas pessoas dizem, né, que é horror isso, mas que é o discurso complacente com o crime, Nicolas e toda essa gente aí, tá louco. Olha, só para complementar, Miola, eu conheci esse procurador-geral, Antônio José Campos Melo, em 1994. Ele era promotor, iniciando em carreira, assessor do Antônio Carlos Biscaia, quando Biscaia invadiu a casa do Castor de Andrade e descobriu o livro da contabilidade do bicho, pagando para deputados, para delegados, para tudo. Esse cara era um cara confiável. Agora ele virou PGJ aqui, e ninguém lá dentro está acreditando nele. A preocupação dele, sabe qual é? Os salários. Não à toa o Ministério Público do Rio de Janeiro é daqueles cujos salários ultrapassam o teto federal em muito, não é pouco não, em muito. Agora, só complementando a história do Moraes, o Alexandre Moraes não chamou em Brasília, ele virá ao Rio, ele tem reunião marcada com o governador do estado do Rio de Janeiro às 10 horas da manhã. Esse é o Xandão, vai lá. Ele quer junto o comandante da Polícia Militar, o delegado-geral da Polícia Civil, depois e mais o diretor superintendente da Polícia Técnica.
Depois ele vai no presidente do Tribunal de Justiça. Depois ele vai no Procurador-Geral de Justiça. Depois ele vai no Defensor Público-Geral do Estado do Rio. Ele vem ao Rio. Muito Xandão. bem, Xandão. Porque ele é o relator novo da DPF que foi descumprida. Isso. E aí, como é que o PGJ vai explicar para ele que não participou da operação? Se era obrigação do Ministério Público. E eles acompanharam a investigação e o planejamento. O Ministério Público Estadual acompanhou tudo e, no entanto, não fez as exigências para o cumprimento da DPF. Tereza, eu preciso interromper agora, porque nós temos um convidado, e a Sara entrou já faz um tempo, só para trazer as questões da nossa comunidade. Eu nem sei se vai dar tempo, Lênio, dela trazer as perguntas e as manifestações. Sara, por favor, pelo menos algumas das que você separou. Eu acho que o professor Lênio precisa sair, ele está fazendo sinal assim com a mão, é isso? É, né? Não, escuta pelo menos, escuta só algumas. Escuta. A nossa comunidade vai ficar chateada, né? Se você não... Escuta, vai lá, Sara, vai. Fica comigo. O Eduardo Randel fala assim: eu concordo totalmente com o conterrâneo Lênio quanto ao tratamento da violência. Eu também sugeri há 20 anos que houvesse educação política popular. O Soberano Brasil fala: o Moraes não vai despachar para o PGR se manifestar quanto à observância da ADPF. E a partir daí, as investigações no nível federal não começarão? Ele pergunta. A partir daí, as investigações do nível federal não começarão? Já está. Isso já está andando. Né? Já está andando. O poeta Carlos Veloso fala assim: fiscal das polícias é o Ministério Público. Quem promove a ação criminal é o Ministério Público. O governo federal disse que vai criar um escritório de inteligência conjunto, mas não pode se meter sem haver um decreto de intervenção. A Maria Socorro fala assim: afinal, qual é o desdobramento da Operação Carbono Oculto? Qual foi o resultado concreto? A gente nunca mais ouviu falar em nada. Eu vou ler tudo, tá? Tudo não, mas o que der. O Soberano Brasil fala assim: esse escritório não exclui o dever de investigação e responsabilização. O governo pode pressionar para a abertura dessa fase, para agarrar a bandeira da segurança e a da defesa da população. O Pedro Rodrigues fala: eu não acho certo punir o governo fluminense nas urnas, precisa mostrar para a sociedade que matar pessoas sem julgamento é errado. Essa cultura que é horrenda. O Wagner Momesso fala assim: Marcelo, dentro dessa força, todos os participantes precisam ser espionados. Lula, quem são realmente de confiança nas polícias? A Maria Helena fala: pode ter coisa parecida em outro estado de direita para desmoralizar o Lula. É o que a Tereza falou, né? Que eles estão se reunindo. Claro. O Rogério fala assim: obrigado, Lênio, eu sou militante da esquerda e há tempo eu digo isso. O pobre trabalhador tem direito à segurança pública. O Soberano Brasil fala: a intervenção pode ser uma armadilha. O José Arnulfo fala: por que nenhum dos analistas presentes atribuem essa violência ao resultado imoral da desigualdade social? Porque isso é evidente. É presumível que todos aqui saibam disso, né? Como a comunidade nos conhece, a todos, sabe que nós sabemos disso, né? Claro, que a desigualdade está lá, não precisa da gente ficar fazendo esse discurso aqui. Exato. É um pressuposto, né? Até porque a situação é uma situação que não acontece todos os dias, né? De 130 e tantos mortos. A Fer Mota fala assim: o Brasil sofre de metástase, esse grupo não tem intenção de resolver a criminalidade. Qual será a pauta deles para mobilizar, se não o medo e o ressentimento? O Luiz Parra fala: nitidamente a reação orquestrada, e se vê no chat. O fascismo liberou a verba para robô fascista vir bostejar como há muito tempo a gente não via. Perfeito, é verdade. Luiz. A gente fazia tempo que a gente não via esse fenômeno aqui. O Ricardo Tristão, ele fala o seguinte: podemos estar diante de uma nova tentativa de golpe de Estado contra o povo brasileiro. Os fascistas estão aderindo ao discurso do narcoterrorismo. O Wagner Momesso fala assim: passou só soldados no morro, e os soldados das milícias, esses estão liberados. O governador Cláudio Castro. Fermota fala assim: até quando a gente vai ficar agindo dentro da institucionalidade contra quem usa dela para métodos nada republicanos? O Glauber falou que todos têm medo. O Adair Araújo fala: infelizmente, a esquerda perde
perde fácil para o discurso de bandido tem que morrer, da extrema-direita. Família, escola, chats, diversos tipos de jornais, todos apoiam massivamente o governador Castro. A Cláudia Mortari fala, se a apreensão do Cláudio Castro foi um sucesso, por que a extrema-direita quer colocar no colo do Lula? Olha que provocação boa. O Rafael Eduardo Monteiro da Silva fala o seguinte, a operação teve grande êxito. Parte da população apoia essa violência. O Castro está pondo em prática a campanha prendeu, matou. Associou o governo federal à leniência com o crime. A Lacinha Essa foi exatamente isso. O telenauta matou a questão. Olha, tem mais coisa aqui, mas eu queria terminar com essa aqui da Lazinha, que ela pergunta se a PM do Rio de Janeiro usa câmera no uniforme. Tinha que usar, Paula. Usa em alguns momentos, normalmente tem, agora parece que lá não teve. Não sei, gente, não vi. A comunidade achar 70 corpos na mata, isso é muito doloroso, né? E levar para a praça 70 corpos das pessoas ali da comunidade, fora os 64, né? Porque esses estavam lá e nem a própria polícia sabia deles, né? Pelo visto. A gente tem que liberar o Lênio, gente. Vai lá, Lênio. Lênio, gostei muito do seu cenário. Sensacional. Tá e da maneira como você veio hoje, tudo arrumado. Tchau, obrigado, Lênio, pela nova aula. Obrigado pela nova aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Obrigada,